E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dissecar um verdadeiro quebra-cabeça de direito constitucional. Sabe aquele tipo de caso que parece simples, mas esconde uma armadilha gigante? Pois é. Para quem gosta de entender as engrenagens do nosso sistema jurídico, este é o lugar certo. Nós vamos analisar a fundo como funciona a organização dos tribunais de contas dos estados, usando um caso prático super inteligente. Então, sem enrolação, bora direto para o problema. Imagina o seguinte cenário que, por sinal, foi cobrado numa questão real da FGV. A constituição de um estado hipotético, o estado de Gama, traz uma regrinha bem curiosa. Ela diz que se de repente não houver auditores ou membros do Ministério Público de Contas aptos para ocupar aquelas vagas exclusivas no Tribunal de Contas Estadual, o governador pode simplesmente escolher qualquer cidadão que preencha os requisitos gerais e dar o cargo para ele. À primeira vista, parece uma solução super prática, né? Faltou pessoal técnico, o governador dá uma canetada e resolve o problema de vacância. Mas espera aí, será que, diante de uma falta temporária desses candidatos específicos, o governador realmente ganha essa carta branca constitucional? É aqui que a gente precisa colocar nossa cabeça para pensar como um ministro do Supremo Tribunal Federal. O que tem de tão perigoso e inconstitucional escondido nessa aparente solução de bom senso? Para a gente conseguir desarmar essa bomba, não dá para simplesmente sair chutando a alternativa. A gente precisa dar um passo atrás e olhar para o topo do nosso sistema. No direito constitucional, quando a gente fala de tribunais de contas dos estados, a gente precisa obrigatoriamente olhar para a forma como o Tribunal de Contas da União, o TCU, funciona. Lá no artigo 73 da nossa Constituição Federal, as coisas são extremamente amarradas. O TCU tem 9 ministros. Desses 9, 1/3 é escolhido pelo presidente da República. Só que tem um detalhe gigantesco aí. Dentro dessa cota do presidente, as vagas têm que, obrigatoriamente, alternar entre auditores e membros do Ministério Público de Contas. E não é qualquer um, tá? O presidente tem que escolher a partir de uma lista tríplice. Ou seja, essas carreiras técnicas têm um lugar garantido e blindado na corte. Não existe essa história de livre escolha absoluta. Aí você pode me perguntar, tá, mas o que as regras federais do TCU têm a ver com o estado de Gama? E a resposta é, literalmente, tudo. O artigo 75 da Constituição é como se fosse uma ponte de aço ligando a União aos estados. Ele diz com todas as letras que as normas do TCU se aplicam aos tribunais de contas estaduais. E perceba, não é uma sugestão tipo, seria legal se vocês fizessem igual. É uma determinação. E é justamente desse artigo 75 que nasce a nossa arma secreta para resolver esse caso, o princípio da simetria. Esse princípio que o STF defende com unhas e dentes diz o seguinte: os estados são obrigados a copiar o modelo federal quando organizam as suas próprias instituições fundamentais, como as Cortes de Contas. Com esse conceito em mãos, a gente já tem tudo o que precisa para destruir as alternativas erradas. Vamos lá. Vamos dar uma olhada na alternativa A. Ela tenta te convencer de que a manobra lá do estado de Gama é constitucional porque a falta de profissionais justificaria essa tal livre escolha do governador. Confessa, tem uma lógica pragmática aí que é bem sedutora, não acha? Pois é, mas foge que é cilada. Essa alternativa está totalmente errada. A vaga no Tribunal de Contas pertence àquela carreira técnica específica por ordem da Constituição. Fim de papo. Se no momento não tem auditor apto, azar. O governador não ganha poderes mágicos para transformar uma vaga técnica numa vaga de indicação política. O princípio da simetria simplesmente bloqueia qualquer manobra desse tipo. Aí a gente vai para a alternativa C, que vem com um papo um pouco diferente. Ela também diz que a lei é constitucional, mas usa uma palavra mágica para tentar te convencer: autonomia. A ideia dela é que os estados teriam total liberdade para montar as regras dos seus próprios tribunais. Só que não, né? Autonomia não significa fazer o que der na telha. Sim, os estados são autônomos, mas essa autonomia bate de frente com um muro de concreto chamado Constituição Federal. Lembra do artigo 75? Ele torna a reprodução do modelo nacional obrigatória. Então, a autonomia do Estado não serve de desculpa para rasgar as regras de simetria. Alternativa C, fora. A alternativa E é daquelas bem ardilosas. Ela tenta te jogar uma historinha de que essa regra de reservar vagas para auditores é uma exclusividade do governo federal. Ela diz com a maior convicção que não existe nenhuma exigência constitucional forçando os estados a fazerem o mesmo. Mas a gente já sabe que isso é mentira. O texto do artigo 75 diz exatamente o oposto. A exigência de reprodução existe sim, e é claríssima. Qualquer estado que tente tirar a cadeira dessas carreiras técnicas dando desculpa de que isso é regra só lá do TCU, tá cometendo uma inconstitucionalidade gritante. Então cortamos a N também. Agora a coisa fica interessante com a alternativa B. Presta muita atenção. Ela começa acertando.
Ela crava que a norma do Estado é inconstitucional. E aí você pensa, achei. Mas em questões de alto nível, não basta o veredito estar certo. A justificativa tem que ser perfeita. E ela justifica dizendo que quem deveria escolher esses conselheiros é a Assembleia Legislativa. E é aqui que ela morre na praia. O processo está todo errado. O Estado de Gama errou sim, mas não porque tirou o poder da Assembleia Legislativa. Pela regra que espelha o TCU, essas vagas específicas dos auditores não são escolhidas pelos deputados estaduais. Quem escolhe é o governador, ou seja, o executivo, e ele tem que fazer isso de mãos atadas, escolhendo a partir daquela lista tríplice. Viu o nível do detalhe? O que nos deixa, por pura eliminação e por lógica técnica, com a nossa verdadeira vencedora. A alternativa D é o gabarito perfeito. A lei lá do Estado de Gama é inconstitucional? Sim. E por quê? Porque viola de frente o princípio da simetria. Todo aquele modelo federal de como organizar e compor os tribunais de contas não é só uma ideia legalzinha. É um molde obrigatório que todos os estados do Brasil precisam seguir à risca. No fim das contas, a mensagem que fica é que o Supremo Tribunal Federal simplesmente não tolera jeitinhos estaduais para driblar as regras do jogo. A simetria está aí para garantir que a fiscalização do nosso dinheiro, não importa em qual estado você viva, tenha sempre o mesmo nível de excelência e independência. Proteger as vagas técnicas não é preciosismo jurídico, é proteger a blindagem de todo o sistema contra indicações puramente políticas. Então fica aquela pulga atrás da orelha. Se o princípio da simetria é forte o suficiente para barrar as escolhas de um governador na montagem de um tribunal, onde mais ele atua? Ele mexe na criação de leis, na forma como o judiciário local se organiza, em tudo. Entender a simetria é literalmente entender o código-fonte das decisões do STF. Que bom ter vocês com a gente nessa imersão. Um abraço e até a próxima análise.